Olá, nós estamos iniciando mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Vamos rogar ao Pai Celestial que nos intua, que nos proteja, que nos abençoe durante esse nosso estudo, para que possamos interiorizar os ensinamentos do Evangelho e, na sequência, colocá-los em prática. Que assim seja. Nós vamos estudar agora o capítulo 21, continuar o estudo do capítulo 21 do Evangelho, capítulo que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Estamos estudando as instruções dos Espíritos. Agora o item Caracteres do verdadeiro profeta. Esse item que corresponde ao subitem 9 desse capítulo 21, que é composto por 6 parágrafos, trazendo a instrução dada pelo Espírito Erasto em 1862. Em resumo, nós vamos dizer que esse item ensina a identificar os falsos profetas e falsos cristos através do método da comparação. Nós comparamos os falsos profetas com os verdadeiros profetas, vemos quais são as características de um e de outro e identificamos quais são os falsos. E também comparamos os falsos cristos ao verdadeiro Cristo, ao único e verdadeiro Cristo, para também aprendermos com essa comparação a identificar aqueles que querem nos enganar dizendo serem o Cristo. Bom, no aspecto de continuidade da obra, vamos lembrar que anteriormente nós aprendemos a reconhecer os profetas pelas suas obras, analisar os prodígios que eles produzem, sejam eles profetas encarnados ou desencarnados. Vimos que a moral é o critério máximo dessa análise e vimos as primeiras características morais sendo apontadas para nossa melhor orientação nesse sentido de identificarmos os verdadeiros profetas. Muito bem. Agora o complemento disso tudo é aprender a identificar por outro método, agora o método da comparação. Vamos então ao texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo com o Espírito Erasto. Ele começa nos dando uma orientação: desconfiai dos falsos profetas. Aqui o nosso texto em destaque. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos tempos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então, esse primeiro parágrafo é um parágrafo de introdução ao tema, né? Trazendo uma recomendação para todas as épocas, mas principalmente para a época em que nós vivemos. Épocas de transição são marcadas por características como a insegurança, a ansiedade, o medo, a cobiça, a culpa, a inveja. Em épocas de transição, tudo isso fica mais acentuado nas criaturas humanas, levando a, a decadência psicológica, doenças psicológicas, né? Traumas, como nós vemos sendo acentuados, depressão, tendências suicidas, enfim, tudo que a gente começa a perceber que está sendo acentuado na nossa época. Então, recomendação sobretudo para os tempos de transição. Por quê? Para os tempos de transição, porque a gente já tem muita coisa para enfrentar nessas épocas de transição e a gente já tem as nossas tarefas que precisam ser desenvolvidas aqui na Terra. Se a gente puder se livrar dessas influências dos falsos profetas, a gente tem um pouco mais de ação efetiva dentro dessa realidade que é o momento da transformação no planeta Terra, né? Da transição. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e chegando no mundo de regeneração. Então, muita coisa aqui, em termos espirituais e mesmo em termos materiais, fica acentuada. Muitas aflições, dificuldades ficam acentuadas. Então, essa
Essa recomendação é para agora e principalmente também para que a gente não seja vítima de pessoas que querem nos enganar, querem tirar proveito e das nossas fragilidades, né? Então a gente precisa se fortalecer. É isso que o Evangelho está nos ensinando em primeiro lugar. Bom, interessante que isso não é apenas para proteção própria, né? A gente tem aqui no outro destaque a ideia de que todo homem honesto deve praticar, deve identificar e ajudar a desmascarar esses falsos profetas. Erasto cita aqui a questão da proteção coletiva, quando convida homens honestos a desmascarar esses falsos profetas. Esses falsos profetas, né, a gente vê que são caracterizados como sendo pessoas ambiciosas e intrigantes, pessoas que têm ambições, que causam intrigas entre os homens, que se arvoram, que se aventuram, né, que se lançam sob a alcunha, sob a máscara, talvez, de reformadores e messias, justamente para tirarem proveito, para satisfazerem as suas ambições através das intrigas que eles conseguem colocar entre os homens. Então, esse primeiro parágrafo é um parágrafo de introdução do tema, que já nos dá uma ideia do quadro geral daquilo que a gente vai enfrentar, daquilo que a gente está enfrentando. Vamos ao parágrafo 2, que vai começar a desenvolver melhor essas ideias. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Olha que ideia interessante, né? Uma figura de linguagem usada aqui por Kardec, já usando a comparação. Aqui a comparação já começa, né? Compara-se aqui os verdadeiros profetas com um verdadeiro general. Bom, o verdadeiro profeta vai comandar o povo de Deus. O verdadeiro general vai ser aquele que vai comandar de fato o exército. Segue o texto. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? São os homens que dão ao general o seu cargo. É Deus que dá ao verdadeiro profeta o seu cargo. Então, se os homens dão somente a um verdadeiro general a conduta, né, a direção de um exército, Deus não vai dar a um falso profeta a condução do seu povo. Ficais certos de que só confia missões importantes ao que ele sabe capazes de as cumprir. Deus, né? Só confia missões importantes a pessoas capacitadas, a espíritos capacitados. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, esse segundo parágrafo já começa a nos trazer essa ideia de como reconhecer um impostor através de suas capacidades, é claro, mas da comparação que é posta aqui, né? A gente compara os atributos de um falso impostor com os de um verdadeiro missionário, seja ele um general, a gente sabe as habilidades que precisa ter um general, seja ele um profeta verdadeiro. Vamos ficar no âmbito daquilo que o Evangelho está ensinando, né? A ideia do general aqui é só uma comparação, é um ponto de partida para a ideia. Então, para a questão do profeta, como a gente reconhece um verdadeiro profeta, o parágrafo ensina, né? Ele se mostra capaz de comandar, de dirigir para o bem. Ele tem força para desempenhar a missão. Ele tem mais conhecimento do que aqueles a quem ele comanda. Então, pontos importantes, né? As forças que a pessoa tem para desempenhar a tarefa, o conhecimento que ela tem para desempenhar a tarefa, e que tarefa é essa dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas, fazer a humanidade avançar moral e intelectualmente. Então ele tem que ter mais força moral, mais força intelectual. Ele tem que ser melhor nisso do que a maioria das pessoas. Portanto, conclusão, eles têm que ser homens
superiores em moralidade e em inteligência. Então, ele tem mais moralidade que os outros, é assim que a gente vai reconhecendo o verdadeiro profeta. Enfim, tem mais conhecimento, enfim, eles são dessa forma superiores à grande maioria das pessoas. Deus não erra nessa escolha, pois se não forem mais adiantados do que a comunidade na qual vivem, a sua ação é nula. Deus não erra. Deus coloca nas mãos essa condução da humanidade na questão da melhoria, né, do avanço na inteligência e na moralidade, apenas nas mãos de espíritos que possam realmente fazer isso. Quando eu digo espíritos aqui, claro que estou dizendo, falando sobre nós enquanto espíritos, pessoas, e também sobre espíritos desencarnados. Estou querendo me referir a espíritos encarnados e desencarnados. Então, essas características são as mesmas para os dois âmbitos. Parece que aqui no Evangelho a gente pode admitir, num primeiro momento, que se fala mais sobre os profetas que estão aqui entre nós, encarnados. Mas é claro que isso pode ser expandido aos desencarnados. Inclusive, a sequência do Evangelho vai nos trazer essa análise, né, desse ensino. O item 10, o item que vem na sequência, vai nos ajudar a pensar sobre essa questão dos profetas desencarnados. Então aqui a gente fica um pouquinho mais voltado para essa ideia dos encarnados, mas isso que está sendo colocado aqui também serve para os desencarnados. Então esse segundo parágrafo começa a introduzir para a gente as características de um verdadeiro profeta, para que a gente possa comparar com aqueles que se apresentam como tais, né, como sendo profetas. Agora, o parágrafo 3 vai completar esse raciocínio, ele vai nos trazer as informações que a gente precisa para completar esse quadro. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob o cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então aqui a gente vai começar, a gente começa esse parágrafo tendo uma a ideia de que está sendo completado o raciocínio do parágrafo anterior, né? Então, olha aqui, a gente deve concluir, depois do que foi colocado no parágrafo anterior, né, que o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar a sua missão pela sua superioridade, como a gente já viu, superioridade referente à moral. Portanto, virtudes, grandeza de exemplo, de raciocínio e de sentimentos. Então, isso que é a superioridade. A superioridade se mostra nas virtudes, na grandeza de raciocínio, na grandeza de sentimento. É nisso que ele é superior aos outros. E em mais uma coisa, na influência moralizadora de suas obras. O resultado da influência de sua ação na sociedade, né? Novamente aqui a gente volta à ideia que é muito presente no capítulo de se reconhecer a árvore pelo fruto. Então a gente tem aqui o resultado da sua influência moralizadora nas obras que ele coloca para a sociedade. Aquilo que ele coloca para a sua sociedade. Fruto disso tudo como resultado para quem convive com ele. O que ele coloca? Qual é o resultado da convivência com ele para as pessoas que estão próximas dele? É isso que é a influência moralizadora da obra que ele apresenta. Então ele tem uma ação na sua sociedade, uma ação, como a gente viu, de fazer com que as pessoas avancem. Se não for se não for esse o fruto que ele dá, ele não é um verdadeiro profeta. Se ele se diz profeta, mas tem o caráter, as virtudes e inteligência que estão abaixo disso, que está sendo narrado aqui, que está sendo descrito, que não correspondem sequer
sequer a uma pessoa que sabe imitar um verdadeiro profeta, então ele não pode ser tomado como um verdadeiro profeta. Essa palavra que a gente vê aqui no final do parágrafo, né, ou essa expressão, né, histrião de baixo estofo. Histrião é uma figura que entre os antigos romanos era uma figura que se apresentava como uma pessoa, né, que se apresentava como um comediante que representava as farsas populares da época. Então, é um histrião assim que de baixa competência, né, de baixa fibra, de baixa garra, um histrião que não consegue imitar direito. Tenta imitar, mas não consegue. Então, ele se apresenta como profeta, mas não tem nada que denote nele isso, nem se esforça, né, para apresentar algum tipo de virtude, de inteligência. Então ele não está nesse nível da tarefa pela qual ele se apresenta. Então, aqui a identificação, é, aprendemos a fazer a identificação dessa forma. Né? Então, esse parágrafo apresenta mais detalhadamente um pouco os caracteres de um verdadeiro profeta para a gente poder entender se esse que se apresenta como profeta é ou não um verdadeiro profeta. Parágrafo 4 começa dizendo que vai nos apresentar outra consideração. Então, estamos aprofundando o conhecimento. Né? Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, aqui a gente vai, mais uma vez, começar a pensar nas características que são apresentadas nesse trecho aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Como que a gente pode ver se uma pessoa é um missionário de Deus ou não? Ele diz aqui no comecinho do parágrafo, os verdadeiros missionários, na maior parte do tempo, ignoram a si mesmos. Eles não sabem, ou para eles parece que não faz muita diferença serem missionários ou não. Eles apenas desempenham a sua missão. Então, essa primeira consideração agora é voltada a uma análise da missão e do comportamento do verdadeiro profeta diante dessa missão. Ele não se vê como um verdadeiro profeta, ele não se anuncia como um verdadeiro profeta. Eles muitas vezes ignoram essa posição e não a proclamam aos quatro ventos, querendo convencer as pessoas a respeito daquilo que são. Parece que trazem em si essa segurança do desempenho da sua missão. E aí o parágrafo segue dizendo que eles são movidos, olha o que os move, né? A força do gênio que possuem, ou seja, o espírito tem conhecimento, tem um pouco de elevação moral para o desempenho dessa tarefa. Então, o gênio e pela inspiração que esse gênio, né, que esse espírito encarnado ou desencarnado recebe de um poder oculto que os dirige a fazer aquilo que eles precisam fazer, porque muitas vezes os dirigem a seu mau grado. É como Jesus dizendo a Simão Pedro, né? Te levarei onde não queiras ir. Mas se segue a missão, vai a esse lugar mesmo não querendo ir, né? A missão dos profetas, como a gente viu há pouco, apresenta sérias dificuldades que não são para qualquer pessoa. Não são para espíritos que não têm uma certa evolução. Então, eles são secundados por essas inspirações que os guiam, que os levam a se dirigirem no caminho correto e a nos inspirarem, né? A nos mostrarem esse caminho correto a nós que não somos verdadeiros profetas. Segue o texto ainda e aqui a gente vê outra diferença muito forte entre o verdadeiro e o falso profeta
no grifo aqui, no grifo não, né? Nas letras em destaque aqui do texto, nas letras em itálico, uns são adivinhados, são percebidos, né? Na linguagem usual do nosso dia de hoje, né? Uns são percebidos, outros não. Os outros é, precisam fazer propaganda de si mesmos. Então, um fala que é, o outro mostra que é. Aqui mais uma coisa muito interessante da gente ver, né? E no fim do parágrafo a gente vê a última diferença ressaltada entre eles no nosso, no nosso destaque aqui. A diferença entre as virtudes e as imperfeições. Um é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si, é altivo. Ele é uma pessoa que tem os seus interesses próprios, né? Que faz como todos os mendazes, uma palavra que pouco usual, pouco usada por nós, né? Pouco usada por nós, essa palavra mendaz. Mendaz é aquele que mente, que é hipócrita, que é falso. A palavra pouco usada por nós, e aqui o Evangelho dizendo que os falsos profetas são dessa forma, né? Tem medo de que as pessoas não lhe deem crédito. Claro que devem ter medo, não é a todos que se pode enganar. Então, esse parágrafo 4 é um parágrafo que traz de modo mais forte essa comparação entre o verdadeiro e o falso profeta, mostrando aqui para a gente, mais uma vez, a ideia da comparação, uma ideia muito forte, muito presente nesse item. Vamos ao quinto parágrafo, então, do texto. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Então a gente tem esses impostores que querem, né, dizer que são Jesus ou que são apóstolos, pelo menos, do Cristo. E é uma vergonha para a gente que a credulidade, às vezes, nos faça crer nisso. E aí o parágrafo apresenta para a gente uma ponderação, que ele diz ser bem simples, aqui no nosso texto em destaque, e que bastaria ela para abrir os olhos das pessoas que se deixam enganar dessa forma. Que ponderação é essa? Que pensamento é esse? Que princípio é esse? Se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes. Ele viria como ele era na época em que ele esteve aqui da primeira vez. É um absurdo a gente pensar que ele tivesse degenerado. Por princípio, dentro da doutrina, a gente sabe que o espírito não regride. Então, Jesus só avançou desde há 2000 anos, quando ele esteve aqui. Bom, se a gente, argumento, né? Se a gente tirar de Deus um só de seus atributos, ele já não é Deus, é outra coisa, deixa de ser Deus. Se a gente tirar uma só das virtudes de Jesus, ele já não é mais Jesus, ele é um espírito já inferior. Então a gente não pode fazer isso nem com Deus e nem com Jesus. Deus é plenitude da bondade, da justiça, de tudo aquilo que a gente sabe dentro dos seus atributos. Jesus é um espírito perfeito, ele não pode ser menos que isso. Então, basta ponderar isso. E a gente já vê se esse espírito que está se apresentando como Cristo é ele ou não. Possuem todas as virtudes de Jesus o que se apresentam como sendo ele? Claro que não, não é? Perscrutai-lhes as ideias e os atos e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. Se a gente investigar esses espíritos, a gente vai ver que eles não têm nem as virtudes de Jesus e nem o poder de Jesus. E muito menos as suas principais virtudes, a humildade e a caridade. A eles faltam isso. Mas, por outro lado, segue o texto e a gente vai ver no texto dizendo que o que sobra a eles é cupidez e orgulho. Pronto, bastou isso para a gente identificar. Isso se vê como? Nas ideias e nos atos dessas pessoas que se apresentam como sendo Jesus. Então, esse parágrafo é voltado à análise dos falsos cristos e mesmo dos falsos apóstolos, né? É preciso
ter essas características, esses atributos de Jesus, os atributos dos apóstolos, para que seja reconhecido como tal. Termina o parágrafo. É bom, né, a gente retomar esse finalzinho do parágrafo. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Então, eles não são Cristos, não são novos Elias, não são João, não são Pedro. É impossível que haja tantos assim no mundo todo. É impossível que sejam sem demonstrarem essas características que estão aqui. Então, parágrafo de conclusão, né, já apresentando as conclusões do texto. Agora a comparação, de novo, entre Jesus, aqueles que se dizem verdadeiros cristos, e o Jesus verdadeiro. Entre aqueles que se dizem apóstolos e os apóstolos verdadeiros, que trazem, em certo nível também, a humildade, a caridade, qualidades que a gente sabe que eles tinham. Último parágrafo, que diz o seguinte: desconfiai, pois, dos falsos profetas. Maxime, numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Desconfiai dos falsos profetas. Maxime, essa palavra aqui também não é muito usual nos dias de hoje. Ela significa principalmente, especialmente. Desconfiai dos falsos profetas, principalmente numa época de renovação, como essa que nós vivemos. Teremos muitos impostores. Eles vêm fazer isso para satisfazer a sua vaidade. Então, parágrafo aqui de conclusão, dizendo que esses que se apresentam como guias da humanidade, simplesmente para satisfazer sua vaidade, né? Para satisfazer a sua cobiça, enfim, para satisfazer as suas más inclinações, eles terão as consequências disso. Nesse último parágrafo, a gente vê que a gente tem que se precaver e não precisamos nos preocupar com mais nada, porque não há mau uso da lei de Deus sem consequência. E esses que se apresentam assim, se apresentam em nome de Deus, viverão essas consequências. Então a gente viu que aqui nessa instrução o Espírito Erasto deixa uma instrução preciosa para que possamos reconhecer os falsos profetas, mas para que também nós possamos identificar os verdadeiros. Notemos que eles podem estar em missões humildes, junto a comunidades menores, desempenhando a tarefa do desenvolvimento, do amor e do progresso intelecto-moral, como a gente viu aqui. É comum a gente pensar em profetas no sentido de que um profeta vem e avança toda a humanidade de uma vez. Mas existem aqueles que são missionários que vêm para missões específicas e que estão em certos contextos de certas comunidades que são carentes deles. Eles precisam estar ali para proteger, para intuir, para fazer com que aquelas pessoas cresçam através do amor. Então, esses missionários também estão nessas pequenas comunidades. Saibamos nos unir a eles como seus auxiliares quando os identificarmos. Às vezes estão em núcleos familiares, pequenos núcleos familiares, em missão de progresso para aquelas famílias. Bom, se esse for o caso, então, saibamos nos unir a eles. Saibamos também nos proteger dos falsos profetas, para que a gente não seja explorado e enganado, principalmente deixando com que essas pessoas tirem proveito de nossas fragilidades, que são próprias, né, de um mundo de provas e expiações, e que precisam ser enfrentadas por nós com coragem e com todo o apoio que o Evangelho nos dá através do consolo e da orientação. Então, que estejamos atentos, porque esse caminho é possível para nós. Fraterno abraço a todos, muito obrigado pela companhia em mais esse estudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima semana.